Quando falamos de futebol, é impossível não pensar na Inglaterra, o berço do esporte mais amado do mundo. Aqui, o futebol não é só um jogo. É cultura, é tradição, é paixão. Das arquibancadas vibrantes aos gramados históricos, os ingleses vivem e respiram o futebol como poucos. E claro, ao longo dessa história rica e emocionante, surgiram grandes ídolos que marcaram épocas e levaram o nome da Inglaterra ao topo do mundo. Hoje, vamos relembrar os 15 maiores jogadores da história inglesa, aqueles que deixaram um legado eterno dentro e fora de campo. Começando pela 15ª posição com Ashley Cole. É difícil vermos um lateral se destacar no mundo da bola, afinal, a posição muitas vezes é deixada de lado nas premiações, mas o que esse cara fez ao longo da carreira é digno de palmas. Não é qualquer um que coloca o português Cristiano Ronaldo no bolso. El defensa que más te ha costado superar. Ashley Cole. Com títulos importantes, grandes jogos e muita regularidade, Ashley Cole pode não ter tido a mesma grife que outros laterais de sua época, mas foi indiscutivelmente um dos maiores laterais de esquerda do mundo, e referência em grandes equipes, como a do Arsenal, do Chelsea e mesmo sem conquistar títulos, na seleção inglesa. Cole já conquistou vários títulos, entre eles uma Champions e 3 campeonatos ingleses. Ele foi um dos melhores laterais da história da Premier League e figurou 2 vezes no time do ano da UEFA. Ele foi um jogador veloz, com bons dribles e cruzamentos, além de ser preciso no apoio ao ataque, perfeito na defesa e muito dedicado. Na 14ª posição, ninguém mais, ninguém menos que o lendário meio-campista Frank Lampard. Em 2005, ele foi o segundo melhor jogador do mundo pela FIFA, e também pela France Football, que premia a bola de ouro. O ganhador naquele ano foi simplesmente o Ronaldinho Gaúcho, oponente difícil, mas Lampard foi um dos maiores jogadores da história do futebol inglês. Para você ter uma ideia, ele é o maior artilheiro da história do Chelsea com 211 gols em 648 jogos disputados. Pela seleção, os torcedores não esquecem um gol dele que não foi validado na Copa do Mundo de 2010. A bola pingou dentro do gol, mas não havia tecnologia naquela época. Com Lampard em campo, jogar contra o Chelsea no Stamford Bridge era um pesadelo. O cara organizava, passava, marcava e ditava o ritmo de jogo. Na 13ª posição, Alan Shearer. Esse cara é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol inglês. Ele ficou famoso por sua força, precisão e incrível habilidade de marcar gols. Ele é até hoje o maior artilheiro da história da Premier League com 260 gols, o recorde que permanece intocado. Ele brilhou muito principalmente pelo Blackburn Rovers, onde foi peça-chave na conquista da Premier League na temporada 1994-95, e pelo Newcastle United, onde marcou uma chuva de gols. Além de sua carreira em clubes, Shearer também foi uma figura importante na seleção inglesa, marcando 30 gols em 63 partidas, e sendo um artilheiro da Euro em 1996, realizada na Inglaterra. Na 12ª posição, Gary Lineker, que é sem sombra de dúvidas um dos maiores atacantes ingleses de todos os tempos, além de ser ídolo máximo no Leicester City, por tudo que fez dentro e fora de campo. 3 vezes artilheiro do campeonato inglês e terceiro maior goleador da história da seleção inglesa, o atacante tinha tudo o que era preciso para a posição, como habilidade, velocidade e precisão nas finalizações. Ganhou notoriedade não apenas por suas virtudes técnicas, mas também por sua conduta dentro e fora dos gramados. Jamais foi expulso em uma partida de futebol e sequer recebeu um cartão amarelo, tornando-se um símbolo do chamado fair play. Na 11ª posição, Paul Gascoigne. O gênio rebelde do futebol inglês. Carinhosamente conhecido como Gaza, ele é lembrado como um dos jogadores mais talentosos e carismáticos que o futebol inglês já produziu. Com sua habilidade técnica impressionante, criatividade e paixão em campo, Gascoigne encantava torcedores e colegas, mesmo em meio às controvérsias fora das 4 linhas. Abrindo o top 10, ele, David Beckham. O ícone global do futebol inglês. Beckham é um dos jogadores mais reconhecidos e carismáticos da história do futebol. Conhecido por suas cobranças de faltas precisas, cruzamentos perfeitos e estilo icônico, Beckham se destacou tanto dentro quanto fora de campo, tornando-se uma lenda do esporte. No Manchester United, onde foi peça-chave na famosa geração da classe de 92,
Ele ajudou o clube a conquistar diversos títulos, incluindo 6 Premier Leagues, 2 FA Cup e a histórica Liga dos Campeões da UEFA em 1999, como parte da conquista da Tríplice Coroa. Beckham jogou pelo Real Madrid, integrando os Galácticos, no LA Galaxy, onde ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos, e pela seleção inglesa, Beckham disputou 115 partidas, sendo capitão em várias ocasiões. Ele é lembrado por momentos icônicos, como sua cobrança de falta contra a Grécia, que garantiu a vaga da Inglaterra na Copa de 2002. Don't believe it! David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Em nono lugar, o lendário volante Paul Scholes, o maestro silencioso do futebol inglês, amplamente considerado um dos melhores meias da história do futebol inglês e um verdadeiro produto da academia do Manchester United. Scholes jogou toda a sua carreira pelos Red Devils, acumulando incríveis 718 partidas e marcando 155 gols entre 1993 e 2013. Conhecido por sua visão de jogo impecável, passes precisos e capacidade de ditar o ritmo de jogo, Scholes era o motor do meio-campo do United durante sua era dourada. Ele conquistou 11 títulos da Premier League, 2 Ligas dos Campeões da UEFA e várias outras honras, sendo uma peça-chave no time do Sir Alex Ferguson. Pela seleção inglesa, Scholes disputou 66 partidas e marcou 14 gols, representando o país em Copas do Mundo e Eurocopas. Scholes hits one! Oh, what a goal! Paul Scholes has produced one from the top drawer just when United needed it. What a goal from Paul Scholes, and Old Trafford has exploded here. United won, but... Em oitavo, Steven Gerrard, o capitão fantástico do Liverpool. Gerrard foi um dos maiores meio-campistas da história do futebol inglês, conhecido por sua liderança inabalável, visão de jogo, chutes potentes e habilidade em momentos decisivos. Gerrard é uma lenda do Liverpool, onde dedicou quase toda a sua carreira. Embora nunca tenha conquistado a Premier League, Gerrard é reverenciado por sua lealdade e dedicação ao Liverpool. Pela seleção inglesa, Gerrard disputou 114 partidas, marcando 21 gols e participou de várias Copas do Mundo e Eurocopas, sendo capitão em diversas ocasiões. Mella, lovely cushion header, but Gerrard! Oh, you beauty! What a head, son! What a head! A champion! Na sétima posição, Stanley Matthews, conhecido como o feiticeiro dos dribles. Ele era famoso por sua habilidade excepcional, velocidade e longevidade, jogando em alto nível por incríveis 3 décadas. Matthews é lembrado especialmente por sua atuação na final da FA Cup de 1953, conhecida como a Final de Matthews, onde ajudou o Blackpool a virar o jogo contra o Bolton, conquistando o troféu. Em 1956, Stanley Matthews se tornou o primeiro vencedor da Bola de Ouro, um reconhecimento de sua habilidade técnica e impacto no futebol mundial. Ele também teve uma carreira notável pela seleção inglesa. Matthews continuou jogando profissionalmente até os 50 anos, algo praticamente inédito no futebol, provando sua dedicação e paixão pelo jogo. Em sexto, Harry Kane, o artilheiro letal, um dos maiores atacantes da história do futebol inglês e um verdadeiro símbolo de consistência e precisão. Conhecido por sua capacidade de marcar gols de todas as formas, com os pés, cabeça, dentro ou fora da área, Kane é o capitão da seleção inglesa e uma lenda do Tottenham. Ele se tornou o maior artilheiro da história do clube com 280 gols marcados, e várias vezes foi o principal goleador da Premier League, vencendo a chuteira de ouro da Liga Inglesa em 3 ocasiões. Pela seleção inglesa, Kane foi decisivo na campanha da Copa do Mundo de 2018, onde venceu a chuteira de ouro do torneio, ajudando a Inglaterra a chegar às semifinais. Ele também liderou o time na Euro de 2020, onde os ingleses chegaram à final, mostrando sua habilidade como líder e goleador. Ele é o maior artilheiro da história da seleção com 69 gols marcados e contando. Recentemente, o atacante foi transferido para o Bayern de Munique. Ainda não conquistou títulos na carreira, o que muitos consideram até uma maldição. And Kane is going to go for it. Has he beaten Sheeran? Oh, I don't believe that. That is absolute. Jimmy Greaves, o goleador supremo do futebol inglês, fica na 5ª posição. Amplamente reconhecido como um dos maiores artilheiros da história do futebol inglês, Greaves ficou conhecido por sua finalização clínica, inteligência dentro da área e instintos goleadores. Ele marcou mais de 400 gols em sua carreira, deixando um legado imortal no esporte. Pela seleção inglesa, Jimmy Greaves marcou 44 gols em 57 partidas,
tornando-se um dos maiores artilheiros do time. Apesar de ter ficado de fora da final da Copa do Mundo de 1966 devido a uma lesão, ele desempenhou um papel importante durante o torneio e foi homenageado como parte do elenco campeão. Em quarto, Wayne Rooney. O garoto de ouro do futebol inglês. Conhecido por sua força, versatilidade e instintos mortais na frente do gol, Rooney brilhou como atacante, meia e líder dentro de campo. No Manchester United foi onde ele viveu o auge de sua carreira. Durante 13 temporadas no clube, Rooney conquistou 5 títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões da UEFA e outros troféus, se tornando o maior artilheiro da história do Manchester United com 253 gols. Pela seleção inglesa, Rooney também deixou sua marca, marcando 53 gols em 120 jogos. Wayne Rooney é sinônimo de paixão, talento e dedicação ao futebol. Sua habilidade de criar momentos mágicos em campo e sua determinação feroz o tornaram um verdadeiro ícone do esporte. Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! Abrindo o pódio, na terceira posição, Gordon Banks. O guardião lendário. Considerado um dos maiores goleiros da história do futebol, Banks ficou conhecido por sua incrível agilidade, reflexos rápidos e posicionamento impecável. Ele foi o coração da defesa da seleção inglesa em sua época de ouro. Banks foi o goleiro titular da Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 1966, ajudando o país a alcançar sua maior glória no futebol. No entanto, ele talvez seja mais lembrado por uma defesa específica, a lendária defesa do século, contra o Pelé na Copa do Mundo de 1970, onde, de forma quase sobrenatural, evitou um gol certo com um reflexo espetacular. Em segundo lugar, Bobby Moore. O capitão imortal da Inglaterra, conhecido por sua classe, visão de jogo e liderança incomparável, Moore foi o capitão que guiou a Inglaterra ao seu maior triunfo, a conquista da Copa do Mundo de 1966. Ele foi um dos maiores defensores de todos os tempos. Moore se destacou por sua habilidade de leitura de jogo e precisão nos desarmes, raramente recorrendo à força física. Moore não era apenas um jogador brilhante, mas também um exemplo de conduta, humildade e espírito esportivo. Ele é lembrado como o rosto do futebol inglês em sua era dourada. Em primeiro lugar, ele, o Sir Bobby Charlton. O coração e alma do futebol inglês. O maior ídolo do jovem Hendrick é o Bobby Charlton, e isso não é à toa. Charlton é um dos maiores jogadores da história do futebol. Conhecido por sua elegância em campo, precisão nos passes e chutes potentes, ele é uma lenda que rejuvenesceu o orgulho do futebol inglês durante sua carreira brilhante. Charlton foi uma peça fundamental do Manchester United, onde jogou por mais de 17 anos, conquistando 3 títulos da primeira divisão inglesa e a Liga dos Campeões da UEFA em 1968, sendo esse o primeiro título europeu do clube. O astro marcou 249 gols pelo United. Pela seleção inglesa, Charlton é lembrado como o coração do time campeão da Copa do Mundo de 1966, onde desempenhou um papel crucial, marcando 2 gols na semifinal contra Portugal. Ele encerrou sua carreira internacional com 106 partidas e 49 gols, sendo o maior artilheiro da seleção inglesa por muitos anos. Além de suas conquistas, Bobby Charlton é um sobrevivente do desastre aéreo de Munique, em 1958, que tirou a vida de vários de seus companheiros de equipe. Ele retornou mais forte, liderando a reconstrução do Manchester United e solidificando seu legado como um símbolo de resiliência e excelência. Bobby Charlton é mais do que um jogador, ele é uma lenda que personifica o espírito do futebol inglês. From Charlton, it's worth trying.